morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne. Aí ainda que também tenha conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos. Desse modo, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia, pode se assentar glorificando o nome do Senhor. Aqui na palavra do Senhor, aleluia, quer dizer, aleluia, que a partir do momento que nós servimos ao Senhor, aceitamos o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, aleluia, a nossa vida ela é transformada, aleluia, nós não vamos viver segundo a carne, mas sim segundo ao Espírito Santo de Deus, aleluia. Quando nós estamos na casa do Senhor, aceitamos o Senhor Jesus, a mudança ela vem, aleluia, de imediato. A gente já começa a mudar, aleluia, as nossas vestimentas, nós já começa a mudar o nosso comportamento, porque é assim que o Senhor faz nas nossas vidas. Nós aceitamos o Senhor Jesus, nós abrimos o nosso coração para Ele trabalhar, porque nós precisamos, aleluia, abrir o nosso coração para o Senhor trabalhar. Então o Senhor vai começando a trabalhar na nossa vida, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós praticamos. Se a pessoa bebia, não bebe mais, se a pessoa fumava, não fuma mais. Por quê? Porque o Senhor vai trabalhando na vida da pessoa, o Senhor vai, a pessoa vai deixando o Espírito Santo, aleluia, trabalhar, o Espírito Santo moldar, porque não adianta, aleluia, eu chegar aqui, ou alguém chegar aqui e falar que a pessoa não pode fazer isso, a pessoa não pode fazer aquilo. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, através da palavra do Senhor, aleluia, porque às vezes a pessoa chega na igreja, aleluia, vê nós da forma que nós somos, né? Da forma que nós vestimos, na forma que nós falamos, na forma que nós, aleluia, tratamos as pessoas. Às vezes pode até achar estranho, aleluia, mas qual que é o nosso papel? Orar, interceder para que Deus, como fez nas nossas vidas, fazer também na vida da pessoa, aleluia. E sempre eu falo, a gente tem que pedir ao Senhor, para o Senhor trabalhar na nossa vida, aleluia, trabalhar, aleluia, de dentro para fora, porque a partir do momento que o Senhor está trabalhando por dentro, o Senhor está falando conosco, aquilo que precisa ser retirado da nossa vida, aleluia, o Senhor vai trabalhando e nós vamos fazendo, aleluia. Assim foi com cada um de nós. Nenhum de nós aqui não era dessa maneira que nós estamos hoje, aleluia. Foi o Senhor que nos transformou, foi o Senhor, aleluia, que nos lapidou e está lapidando a cada dia. Por isso que nós precisamos de pedir ao Senhor para que nos liberte todos os dias, se retira das nossas vidas todos os dias, aleluia. Aqui no versículo 14 eu achei interessante, aleluia, fala assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram, aleluia. O que eu entendi desse versículo? O amor do Senhor é muito grande, que Ele morreu por nós, aleluia. Por isso que fala aqui que um morreu, mas logo todos morrerão também. Porque quando nós estamos servindo ao Senhor e batizamos, nós, no ato do batismo, nós estamos morrendo, aleluia, para o mundo. As práticas que nós fazíamos, nós não vamos fazer mais. E a partir do momento que nós levantamos, aleluia, nova criatura nós somos. É como se nós estivéssemos ressuscitado com Cristo, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aqui no 15, Ele morreu por todos, para que não vivam mais para si, mas para aquele que por Ele morreu e ressuscitou. Então, a partir do momento que nós estamos na casa do Senhor, nós não vivemos a nossa vontade. Por isso aqui que Paulo sempre enfatiza isso, que nós não temos que viver, aleluia, na carne, sim no Espírito, aleluia, porque o Senhor, depois que ressuscitou, Ele é Espírito, aleluia. Então as práticas carnais, aleluia,
vontade do Senhor. Muitas das vezes é fácil? Não. Aleluia. Viver a vontade do Senhor não é fácil. Aleluia. Mas para que possamos chegar, aleluia, e naquele grande dia ver o Senhor face a face, nós temos que rejeitar o mundo. Nós temos que rejeitar aquilo que o mundo nos oferece. Aleluia, porque na palavra do Senhor diz que nós temos que ser santo como Ele é santo. Aleluia, que cada dia nós temos que nos santificar. Aleluia, a cada dia nós temos que morrer ao nosso eu e viver aquilo que Cristo, aleluia, tem para cada um de nós. E muitas das vezes as pessoas vêm para a casa do Senhor e não quer mudança, não quer transformação. Infelizmente, tem muitas pessoas que querem viver na casa do Senhor como estivesse no mundo. Aleluia, muitos aí fora a gente vê, aleluia, sim. Não aqui dentro da nossa igreja, mas às vezes a gente vê pessoas de outra igreja que falam assim, eu também sou crente. Também, eu também sou crente, mas você vê a forma da pessoa, a pessoa não parece. Aleluia, não parece ser crente. Aleluia, então nós temos, aleluia, que ter essa identidade de Cristo. As pessoas têm que nos ver aí fora e saber que nós servimos ao Senhor. Aleluia, nós temos que ser parecidos com o Senhor. Muitas das vezes, a pastora desses dias comentou que uma pessoa lá no plástico perguntou para ela se ela era da congregação, devido à vestimenta dela, e ela falou que não era da congregação não, porque pensa que nós vestimos dessa maneira, é uso e costume, mas não, irmãos, não é uso e costume, é porque o Espírito Santo toca no coração nosso, aleluia, de nós andarmos assim como Ele quer, aleluia, porque nós não fazemos a nossa vontade. Eu e você, antes de usarmos dessa maneira, nós também eu usava calça, eu usava brinco, eu usava maquiagem, mas a partir do momento que a gente deixa o Deus trabalhar na nossa vida, Ele vai tirando tudo isso, e nós perdemos a vontade. É uma coisa muito interessante, que é só o Senhor, por isso aqui que fala, que essa transformação, essa mudança, ela vem de Deus. Aleluia, não adianta ninguém te falar, porque na outra igreja que eu congregava, a pastora tinha chegado a falar para mim referente calça, aí, porque eu usava calça dentro da igreja, mas para ir trabalhar, eu ia de calça. Então, quando um dia eu subindo aqui, ela parou com o carro, minha filha, essa calça aí apertada desse jeito, tem que usar saia até para trabalhar. Eu falei assim, ela saiu com o carro, eu olhei assim para ela e falei assim, é fácil para a senhora que fica aí dentro desse carro, agora para mim que pega ônibus todo dia não é fácil. Mas depois, Deus me repreendeu, porque eu não queria, porque às vezes a gente, a pessoa fala, dá um cutucão, a gente não quer, mas aí depois você vai pensar, não é desse jeito não é assim que Deus me quer não. Então assim, aí Deus vai trabalhando. Aí eu fui orando, pedindo para Deus retirar de mim aquilo que não agradava a Ele, e assim, tirou de uma hora para outra, mas foi Deus, não adiantou ela falar, porque às vezes a pessoa fala, a gente fica até com raiva, mas quando o Espírito Santo toca, quando o Espírito Santo, aleluia, fala no nosso coração, não tem como, aleluia, até uma roupa que a gente veste em casa, se às vezes até sai, às vezes está muito apertada, ou às vezes a blusa não está muito condizendo com o que a gente é, eu falo, não, essa blusa aqui não tem jeito de eu usar mais não, essa saia que está mais curta, aleluia, glória a Deus. Então é assim, é o Espírito Santo que vai trabalhando, vai falando conosco, glória a Deus, porque o Senhor, Ele é maravilhoso, o Senhor, Ele é grandioso nas nossas vidas, aleluia, Ele quer que nós servimos a Ele em espírito e em verdade, para nós morar com Ele, porque não adianta, já pensou nós viver a vida toda servindo ao Senhor, chegar naquele grande dia nós não subir para o céu? É muito triste. Então nós temos que procurar, enquanto nós estamos aqui, pedir para o Senhor ter misericórdia, porque nós somos falhos sim, nós somos pecadores sim, mas o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, aleluia. E aqui no 17, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo fez novo. Então tudo que nós cometemos
é mudada, aleluia, porque o Senhor, aleluia, diz na palavra dele, ensina nós a ser dessa maneira. Porque ele nos ensina? Porque ele quer que todos nós sejamos salvos. O mais importante é a nossa salvação. Aleluia, nós estamos aqui em busca da nossa salvação. Nós estamos aqui em busca, aleluia, de uma vida santificada. E quem nos santifica? O Espírito Santo. O Espírito Santo que nos santifica todos os dias. Aleluia, e temos sempre que estar, aleluia, falando para as outras pessoas o que o Senhor fez nas nossas vidas. Aleluia, porque muitas das